Especialista em direito constitucional, Fernandes Bentes explica as diferenças entre os vários atos que podem ser praticados, com ou sem violência. Ele lembra que mudanças recentes no Código Penal permitiram que o crime de estupro se configure também para atos libidinosos feitos com violência contra a vontade de alguém, mesmo que não ocorra a conjunção carnal, ou seja, o ato sexual. Abuso sexual. O abuso sexual não está tipificado como um crime autônomo, né, mas é dentro do crime de estupro. Então, por exemplo, uma conduta como, por exemplo, a utilizar coisa que acontece muito em trem, em ônibus, né, às vezes até na rua também, quando o homem, né, faz um tipo de assédio, ele vai e segura a mulher pela mão, por alguma parte do corpo, isso também é considerado estupro, né? Então, na verdade, o crime de estupro ele compreende todos esses atos, né? É o famoso tarado, né? Aquele tarado do meio da rua, aquele tarado que anda de bicicleta, que às vezes assedia as mulheres no meio da rua, na saída de colégio e por aí vai. Esse é um crime de estupro também, se ele chegar a ter algum tipo de ato mais próximo, um contato físico maior com a pessoa. Violência sexual. A violência se caracteriza quando é contra a vontade da pessoa, da vítima, né? Só que essa violência pode ser mais intensa ou menos intensa. Então, por exemplo, se uma pessoa passando num terreno baldio é jogada para dentro do terreno e é estuprada com conjunção carnal, então a violência é muito maior, muito mais intensa. Agora, essa pessoa também sofre violência quando ela está, por exemplo, dentro de um ônibus cheio, lotado, e aí alguma pessoa passa, por exemplo, a mão em alguma parte do corpo dela. Isso também é um ato violento, também é contra a vontade, né? Mas todos esses atos, hoje em dia, são considerados de estupro. Pedofilia. Um crime que é ligado, tipificado no Código Penal, né, que é ligado especificamente ao estupro de vulnerável, né? E aí esse estupro, ele pode ser tanto com conjunção carnal quanto com abuso sexual, de um jeito ou de outro, com conjunção carnal ou meramente com abuso, ele está tipificado dentro do crime de estupro contra vulnerável, né? Então pode ser, por exemplo, um adulto que simplesmente alicia uma pessoa, acaricia uma criança, né? Então isso já é estupro também, não precisa ter conjunção carnal para configurar estupro. O estupro de vulnerável é marcado quando a vítima tem menos de 14 anos, então é estupro de vulnerável. E é um crime bastante grave no Código Penal. E você tem também a pedofilia, né? Então alterações recentes também no Estatuto da Criança e do Adolescente determinaram que a pedofilia pode se configurar de diversas maneiras. Então, o pedófilo pode ser tanto aquele que produz material pornográfico, pode ser aquele que vende material pornográfico. A pedofilia hoje ela é bem combatida pela legislação penal, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente protege a criança de uma forma bastante completa. Assédio sexual. O assédio sexual é um crime diferente do estupro e ele é feito no ambiente de trabalho, né, por uma pessoa que tem um cargo superior ou tem alguma ascendência, né, sobre um inferior hierárquico, um subordinado. E aí, para ter algum tipo de vantagem sexual, de favorecimento sexual, para sair com uma pessoa, para praticar sexo com a pessoa, né, ou até carícias simples e tal, esse superior hierárquico acaba constrangendo aquele inferior hierárquico, aquele subordinado, aquele empregado, né? Então, com ameaças, por exemplo, né, dizendo que vai demitir, que vai mudar de função, né? Então, esse tipo de ameaça, esse tipo de comportamento, ele caracteriza o assédio sexual. Às vezes, até o simples ato de dar em cima de uma pessoa no ambiente de trabalho, se for de um superior hierárquico, pode já configurar o assédio sexual. Por quê? Porque a vítima já se sente constrangida. Legislação. Há uma proteção bastante completa, tanto da figura do menor, que sofre algum tipo de violência sexual, quanto do adulto que sofre violência sexual também. Eu acho que a grande questão é a melhoria de condições de monitoramento dos crimes, né, de recuperação das pessoas que cometem esses crimes sexuais também. Essas violências sexuais, quando acontecem dentro de da elite, né, de pessoas que têm uma capacidade maior de conhecer os meios de comunicação, conhecer seus direitos, a gente sabe que a resposta penal é muito maior. Mas quando acontece na população de baixa renda, uma população mais pobre, em que às vezes há uma dependência econômica de quem comete o crime, né, de um pai, de uma mãe, etc., então isso é mais complicado, né? Às vezes as instituições se tornam surdas, né, e cegas quando uma criança mais pobre acaba
apontando que sofreu uma violência sexual. Então, assim, acho que as autoridades precisam atentar um pouco mais para essa situação, né? Que são as crianças mais pobres que sofrem violência, principalmente no ambiente doméstico.